Pai, me dê condições de reger esse ministério, Pai, porque sou sincero, se for para ficar uma igreja bagunçada, Pai, envia outro pastor para cá, eu não quero. Se for para levar as coisas a sério, Pai, eu não quero, Senhor. Eu prefiro arrancar toco, prefiro trabalhar em outro lugar, mas, Pai, me dê força para reger essa igreja com autoridade e ousadia no Teu Espírito, Senhor. Então, meu Deus, me dá sabedoria para pregar a Tua palavra, trazer a Tua mensagem. Coloca sobre mim o Teu perfume espiritual, para que as ovelhas possam dar ouvido ao Teu pastor, Pai. Eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Vamos lá. O tema de hoje é o quê? Tentação e provação. Irmão, a pergunta é, e às vezes você tem se perguntar assim, por que é que nós somos tão desobedientes? Por que é que nós damos tanto trabalho a Deus? Ele só nos ama, Ele só nos dá o melhor, Ele deu a vida por você, sim ou não? Mas por que é que nós damos tanto trabalho para Deus? Por que é que nós somos como meninos inconstantes, que o pai coloca o menino para dentro de casa, quando olha ele já está lá correndo no meio da rua de novo? É Deus falando conosco, é Deus nos orientando, é Deus tentando salvar as nossas almas, e nós tentando ir em caminhos diferentes. Por que nós somos tão desobedientes a Deus? Ah, pastor, é porque eu não conheço a palavra. Será que você não conhece a palavra? Será que eu não conheço a palavra? Ah, pastor, é porque eu não vi milagres. Será que você nunca viu milagres? Pastor, eu nunca recebi em minha vida um milagre. Será que você nunca recebeu um milagre em sua vida? Será que nós não conhecemos Deus, irmão? Mas a pergunta é, por que nós damos tanto trabalho a Ele? Por que é que nós somos tão inconstantes? Por que é que Deus fala tanto conosco, passa meses e meses falando conosco, mas entra no ouvido e sai no outro ouvido? Nós temos que parar de brincar não é com Deus, não é brincar com o diabo, não. Em outras palavras, nós temos que parar de brincar com a nossa salvação, é com a nossa coroa. Você pode perder ela a qualquer momento. Você pode perder o Espírito Santo e você correr atrás e não achar mais. Eu conheço muitas pessoas, irmãos, que eram usados por Deus e hoje estão desviados e choram, têm vontade de voltar para a igreja, mas não conseguem mais. Pastores, obreiros, mulheres que regiam círculos de oração, mulheres que regiam conjuntos, jovens que hoje estão aí na garra do diabo, irmão, aprisionados, chora, tem vontade, mas não tem mais força de voltar para Deus. E tem uns que tentam voltar e Deus não quer mais. Você sabia disso? Pastor, Deus é tão mau assim. Por isso que Paulo diz, cheio do Espírito Santo, não expila, não expulse o Espírito Santo que está em vós. Nós já se esquecemos da apostasia, que estava proposto, estava profetizado, que nos últimos tempos ia acontecer a apostasia de um grau tão forte, que quando Jesus voltasse, porventura, acharia mais quem se visse ele aqui nessa terra. A gente está vendo isso acontecendo como estalo de dedo, irmão. Todos os acontecimentos no mundo, todos os países estão entrando em decadência. A gente está vendo o anticristo se preparando a cada dia, a cada momento para se manifestar. Os próprios demônios dizendo que Jesus já está voltando, está chegando. Deus usando pessoas em profecia, alertando a igreja para buscar mais, porque Ele está voltando e não quer achar você despercebido, irmão, dormindo. Mas mesmo assim, nós continuamos desobedecendo a Deus. Mesmo assim, nós continuamos trocando Jesus por cigarro, cachaça, droga, prostituição. Nós continuamos trocando Jesus por celular, idolatria, feitiçaria, mágoa, ódio, ressentimento. Nós estamos trocando Jesus por tanta porqueira, meu irmão. E a sua alma tem preço, tem valor a tua alma? Será que você pode entender que você pode perder a sua salvação e morar eternamente, dia e noite, no inferno, sofrendo com fogo e enxofre? Aonde os próprios demônios não querem ir, você quer ir para lá? Você quer se inclinar à decadência espiritual, você perder a sua salvação, perder a essência de Deus?
Olha para o seu irmão e pergunta: por que nós somos tão desobedientes? Diga, tem uma resposta. Diga, tem uma resposta. Falta de temor a Deus. Peça sabedoria ao Senhor, porque a Bíblia diz que o princípio da sabedoria, o princípio dela é temor a quem? A Deus. Agora, irmão, me perdoa, se você só tem temor a Deus dentro da igreja, o nosso comportamento de homem e de mulher de Deus é só na igreja? Aqui na igreja, você chama palavrão aqui dentro? Aqui tu fala mal dos outros aqui dentro? Tu deseja mal para os outros aqui dentro? Não, por quê? Porque você entra no estágio religioso. Mas por que é que quando nós sai? Porque sai de um campo espiritual. Você acha que Jesus só está na igreja? Você acha que o Espírito Santo não sabe quando você está lá na sua cozinha ouvindo música mundana? Você acha que o Espírito Santo não escuta quando você está falando da vida dos outros? Você acha que o Espírito Santo não observa quando você está olhando imoralidade lá no teu celular? Você acha que Deus não está vendo? Não é? Deus sabe até os seus pensamentos. Deus sabe até quantos cabelos tem na tua cabeça. Deus sabe tudo que está no teu coração. Ninguém pode se esconder da presença do Espírito Santo, irmão. Se esconda dele, que eu quero ver. Você sabia que tudo que você fez em oculto, ele já está sabendo aqui na igreja? Sabia? E o bom de tudo, que não é só Deus, é o diabo também. Tudo que você faz, o diabo, e muitas vezes o diabo não envergonha pessoas dentro da igreja, sabe por quê? Para não escandalizar a igreja, não é a pessoa. Porque se Deus permitiu o demônio envergonhar, falar o que as pessoas fazem de errado na igreja, a igreja é escandalizada. Por isso que muitas vezes o demônio quer até falar, mas Deus impede. Sabe por quê? Porque vai expor sua vida. E Deus não trouxe você aqui para expor sua vida. Deus trouxe você aqui para que você se arrependa dos seus pecados e seja salvo. Diga glória a Deus. Mas se nós não der ouvido a Deus, Ele permite muitas vezes acontecer isso. Porque se nós não damos ouvido à palavra, se nós não damos ouvido ao profeta, você vai dar ouvido ao demônio. Então por isso, irmão, que nós temos que vencer a tentação. Porque a tentação ela é forte. O desejo pelo pecado sempre vai estar dentro de você. Não é porque você é obreiro, pastor, presbítero, que você vai deixar de ter desejos carnais. Vai sempre. Agora a pergunta é, como você está agindo nesses desejos? Você está cedendo? Você está dando mais ouvido à carne do que ao espírito? Você está deixando a mercê? Porque quem vai proteger o teu espírito é o teu espírito, não é a tua carne. A tua carne quer levar a tua alma para o inferno. Então o teu espírito é guardião do teu corpo, sabe disso? Porque se o teu espírito não vencer a sua carne, e seu espírito como é guardião do teu corpo, que Deus colocou o teu espírito para proteger o teu corpo, para não ser lançado no inferno, a Bíblia diz que o seu espírito pagará segundo as obras da sua carne. Então, o nosso espírito é o único que consegue sentir a presença de Deus, a carne não sente. Por isso que a Bíblia diz que o homem carnal não consegue sentir as coisas do Espírito, somente os espirituais. Você só pode sentir Deus falar contigo quando você está em espírito, porque quando você está na carne, ainda que Deus fale com você, você não escuta Deus. Mas quando você está no Espírito, você escuta a voz do Senhor falando com você, e você fala: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Mas você já prestou atenção como é que está a situação das igrejas? Essa menina aqui, ela estava falando uma coisa dentro do carro e eu fiquei pensando. Ela disse: pastor, o senhor já prestou atenção que as igrejas estão ficando vazias? Você já prestou atenção, pastor, que dentro de uma cidade dessa, vamos botar aí 400 crentes, é ou não é? Em todas as igrejas. Mas será que Jesus, quando voltar, vai achar 50? Será, Jô? De 400
Deus vai achar 50 que esteja adorando ao Senhor em verdade e espírito? Porque Jesus foi radical. Jesus disse: a metade sobe e a metade... Então, de 400 pessoas dentro da cidade, vamos para não escandalizar muito, vamos botar 200 subir e 200 ficar. Aí você pode dizer: pastor, Deus é amor, Deus não vai condenar ninguém. Meu irmão, naquele dia, Deus ele vai rastrear a sua vida todinha. E a Bíblia diz que vai levar os seus pecados ao eirado. Tudo que estiver oculto. Tudo. Se você matou uma pessoa, ninguém sabe. Naquele dia ele vai descobrir. Ó. Se você roubou, se você fez qualquer coisa errada, mentiu, naquele dia Deus vai levar o teu pecado ao eirado e vai mostrar tudo que você fez diante dos seus olhos. E naquele dia nós vamos poder dar carteirada no Senhor. Ah, Senhor, eu louvei. Ah, Senhor, eu era pastor, eu era presbítero, não, eu era dirigente de Deus, eu era obreiro, não perdia culto. Jesus vai dizer: eu não te conheço, se afasta de perto de mim, vós que pratica o pecado. Porque nós vamos tentar convencer a Deus nos salvar por o que nós fazia. E não é pelo que você faz que você é salvo, é pela sua obediência à palavra do Espírito Santo. Diga glória a Deus. Não adianta você trazer centenas e centenas de pessoas para dentro da igreja e sua alma ser perdida. É melhor que você cuide só de você e entregue a sua alma para Jesus, de que você perder ela. Então, irmãos, nós temos que amar a palavra do Espírito Santo. Diga glória a Deus. Mas aí, por que é que muitos não conseguem vencer a tentação? Você sabe por quê? Eu posso explicar, eu posso abrir teu entendimento? Porque não quer orar. Aí me diga como é que você vai vencer uma tentação se você não pisa numa campanha, se você não participa de círculo de oração. Dia de domingo, bate uma fotografia, é as mesmas pessoas aqui dentro dessa igreja. É as mesmas pessoas que estão aqui orando, jejuando. Na campanha da madrugada são as mesmas pessoas. Tem pessoas que só vêm para a igreja no domingo e ainda vem no domingo achando ruim. Ah, meu Deus, chegou domingo, ir para a igreja, vem arrastado pela perna, vem arrastado, não vem a força, não é porque quer não, é porque vem a força. Aonde o salmista Davi disse: me alegrei quando eu disse: vamos à casa do Senhor, porque ele sabia que o Espírito Santo estava aqui. Uma coisa que Davi disse, ele disse: Senhor, eu sou um pecador miserável, mas eu peço, não tira o teu Espírito de dentro de mim. Mas nós hoje estamos fazendo o contrário, nós estamos querendo expulsar o Espírito Santo de dentro de nós. E muitas vezes, num culto de doutrina, a pessoa sai até zangado. Ah, o pastor tirou o culto de doutrina para falar da minha vida. Ah, o pastor pegou aquela doutrina para falar do que eu estou fazendo de errado. É não. Porque aqui eu não projeto o que eu vou falar. Aqui todos sabem que eu tenho uns estudos ali, mas eu passo: Senhor, o que é que eu vou falar hoje, Senhor? O que é que eu vou falar hoje? Eu passo um monte de estudo, aí Deus disse isso aqui, ó. Eu posso pregar 10 vezes o mesmo estudo, mas muitas vezes é diferente a mensagem. Porque Deus, ele prega, a verdadeira pregação é aquela que Deus fala com a alma do ser humano, é a revelação da palavra. Não é uma programação, não é uma coisa estudada literalmente, não. É aquela que Deus revela ao teu coração aquilo que você precisa fazer para mudar a sua vida. Toda pregação que ela é, humanamente falando, não tem unção para nada. Não toque ninguém, não liberta ninguém. Mas quando vem do Espírito Santo, bate em tua alma, porque é como uma espada de dois gumes. Ela entra no teu espírito e muda a tua vida. Diga glória a Jesus. Aí por isso que muitos não tem muitos só vive é igual a embu maduro. Só vive, pastor, caí. Pastor, caí de novo.
Ai, pastor, caí de novo. É como ibu maduro. Mas por que cai? Porque não resiste à tentação. Sabe por quê? Porque não ora, meu irmão. Passa o dia todo olhando celular. Não tira, se levanta de manhã feito um jumento. Não dobra o joelho no pé da cama. Não pede a Deus proteção. Não pede o Senhor para guardar sua família, sua casa. Na hora do almoço, come igual um cavalo. Não apresenta a Deus a sua alimentação. Senhor, tira toda impureza. Agradeço por esse pão de cada dia. Chega de noite, pula em cima da cama. Não está nem aí em orar. Então nós estamos perdendo tempo para Deus. Nós não temos mais tempo para Deus. Nós temos tempo para tanta coisa, mas para Deus nós não temos mais tempo. Quando você chama as pessoas para vir jejuar, não tem um tempo, Zé. Chama para oração, não tem tempo. Agora, se eu fizer um culto de bolo aqui, refrigerante, lota. Os crentes que não tem tempo, vai estar tudo aqui tendo tempo, porque é para encher o bucho, fazer a vontade da carne. Mas quando é para orar e jejuar, é poucos. Aí por isso que o diabo dá cacetada, por isso que o diabo puxa as pernas, por isso que o diabo envergonha, por isso que o diabo derruba. Agora eu quero ver o diabo derrubar mulher de oração, homem de jejum, homem que dobra seu joelho na madrugada e clama ao Senhor. Eu duvido macumba pegar naqueles que servem a Deus de verdade. Eu duvido. Pega em crente carnal. Pastor, estou vendo o vulto. Pastor, eu vi umas panelas caindo, pastor. Sabe o que é isso, irmão? O diabo está mais próximo de você do que você pensa. Crente é para estar vendo vulto? Crente é para viver feito um bebo, caindo para um lado e para o outro? Não, o crente é para estar na rocha da palavra. Ó, o diabo se levanta, você faz isso aqui, mas você não cai, ó. Você está firmado em oração, em jejum, em busca na palavra. Aí domingo, vem aqui domingo, vê quem está aqui orando. Aí você vai conhecer os espirituais. Aí você vai conhecer quem é espiritual e quem não é. Quem vai trocar Jesus por churrasco, quem vai trocar Jesus por piquenique, quem vai trocar Jesus por um pedaço de pão, um pedaço de bolo. Venha para cá domingo. Aí você vai ver crente que, ó, ora, eu duvido, chega com um carro novo, entrega, pastor, está aqui o carro novo para o senhor não pisar domingo na igreja. Eu estou aqui com vocês aqui adorando ao Espírito Santo. Ó. Deus dá para nós 6 dias para trabalhar, para fazer o que nós quiser, mas no domingo nós temos que tirar o dia por Senhor, buscando e se consagrando, para que nós tenhamos a força de vencer isso ali, ó, a tentação, ó. Ou você acha que não vai ficar mais forte ainda daqui para frente? Assista a televisão, veja como é que tá as igrejas hoje. Vê? As igrejas agora é só assim, ó. Isso é revestimento de poder? Roda na igreja, quando sai da igreja está fazendo tudo errado. Revestimento do poder é caráter espiritual, ó. Viu? Revestimento, você às vezes nem fala em língua, mas você tem um comportamento de mulher de Deus e de homem de Deus. Você não roda, você não pula, você não faz palhaçada, mas quem olha para você diz, ela é de Deus e ele é de... Porque tem fruto do Espírito Santo na sua vida, diga agora a Deus. Não tem gente que fala em língua, meu irmão, mas não tem caráter para nada. Tem gente que profetiza, mas a vida é uma desgraça. É um monte de inimigo. Eu não gosto de fulano, eu não gosto de ciclano. Ah, eu não vou com a cara. Aí chega na igreja falando língua estranha.
A gente vê tanta palhaçada dentro das igrejas, mas o poder do Espírito Santo na vida das pessoas não é pelo que você faz, é pelas suas atitudes. Diga glória a Deus. Não adianta você estar pregando bonito aqui e sendo um mau caráter. Não adianta, meu irmão. Mau comportamento. Não adianta rodar, pular, pregar, fazer, ensinar para o povo o que é certo, o que é errado, e estar fazendo tudo errado. Não adianta. Mas sabe o que é isso aí? Falta de obediência à palavra, falta de temor a Deus. Ah, pastor, mas eu leio a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, tenho um conhecimento tremendo. Você não é nada. Você não é nada. Porventura você tem um conhecimento como Salomão? E você sabe que Salomão virou um pai de santo. Já conheci muitos pastores que eram homens sábios, homens que oravam, milagres aconteciam, e caiu na cachaça, se desviou. Olha, eu vou dar um conselho a vocês, não se estribem vocês não. Meu irmão, quando eu pego o microfone, minha palavra... só eu que louvo bem na igreja, meu irmão, ninguém louva, é só eu. O obreiro melhor que tem é eu. O presbítero melhor que tem é eu. Dirigente melhor sou eu. Você não é nada. Quem opera aqui é a presença do Espírito. Você é apenas um vaso. Você é apenas um cano aonde passa o poder do Espírito Santo para te usar. Nós não fazemos nada. É Ele que faz. A glória é dele, o poder é dele, e Ele que manda neste lugar. É eu. Eu dirijo o culto, eu que faço, eu oro e curo. Não, irmão. Quem cura é Ele, quem liberta é Ele, quem transforma é Ele, quem convence é Ele que te usa, até o dia que você permitir, que no dia que você não permitir, Ele tira de você e dá outro. Agora olha para o seu irmão que eu venço a tentação. Diga para o seu irmão, o diabo quer roubar o seu chamado. Não é só chamado de obreiro, de presbítero, de pastor, não. É chamado de salvação. Eu sou sincero, posso ser sincero. É melhor que você nunca expulse um demônio. É melhor que você nunca profetize. É melhor que você seja aquela pessoa que chega na igreja e vai para casa, mas no dia que tu tombar a sepultura, ou no dia que o Espírito Santo vier buscar, o seu nome esteja escrito no livro da vida. É melhor de que você fazer tantas coisas na casa de Deus, mas na hora que você tombar a sepultura, você descobriu que se encontrou com o diabo, não com Deus. Então eu aconselho a nós a crescer espiritualmente. Você pensa que eu estou preocupado, me esbagaçando? Não, só vem para cá quem Deus traz. Sabia disso? Você pode sair no meio da rua, nessa favela, adulando o povo. Olha, vamos, olha não sei o que, lá tem milagre, lá tem não sei o que. Mas se Deus não bater o martelo dizendo alma vá, você perdeu o seu tempo. Se nós orar aqui, se o Espírito Santo não estiver na tua oração, o demônio não submete a você. Aliás, nem manifestar, manifesta. Porque não tem fogo, o demônio só manifesta onde tem fogo. Só acontece milagres aonde o Espírito Santo está. Não tem nada a ver com nós, irmão. Apenas nós, Deus ele precisa só que nós seja o que? Canal, sim ou não? Mas será que você está entendendo o que Deus está querendo falar com você hoje? Me busque mais, ore mais, jejue mais, para que você tenha força para vencer o que? A tentação. Agora não adianta também orar, não adianta também jejuar, não adianta também estar enfurnado dentro de uma igreja sem obedecer. Você está perdendo seu tempo também, está só passando fome, passando noite de sono. Porque não tinham os homens que jejuavam mais do que os fariseus. Pastor, eu sou dizimista. Eu provo para você que eles eram muito mais dizimistas do que nós hoje. Deixa eu fazer uma pergunta a você. Tu traz o dízimo do coente? Está na Bíblia ou não está que eles trazem o dízimo do coente? Você traz o dízimo do endro? Olha lá na Bíblia se ele não traz o dízimo do endro.
Você traz o dízimo de você ter vamos dizer, uma cabra, a cabra da cria. Você traz a primícia para o Senhor da cabra? A galinha que põe o ovo lá, você traz o primeiro ovo para o Senhor? Traz? Está na Bíblia ou não está que eles faziam isso? Você jejuma como eles jejuavam? Porque aqueles homens jejuavam tanto que eles iam até para a praça para que as pessoas percebessem o jejum deles. Você se veste bem como eles se vestiam? A Bíblia diz que as roupas dos sumos sacerdotes, irmão, e cobrir os pés e cobrir as mãos, eram roupas belas, mas eles não tinham nada com Deus. Então para Deus não importa sacrifício, para Deus importa obediência. Por isso que a Bíblia diz, é melhor obedecer do que sacrificar. Então nós devemos dar a Deus, a primeira coisa que você tem que dar a Deus é obedecer. Aí quando você sacrificar, aí ele vai receber o seu sacrifício na glória do Senhor. Mas o que é que nós quer fazer? Nós quer só sacrificar, mas não quer obedecer. Aí seu sacrifício é em vão. Você vai passar 10 anos, 20 anos na igreja e ainda vai para o inferno. Porque Deus não está preocupado, não é quem pula, não é quem grita, não é quem prega, não é que não. Ele está preocupado é achar na terra, e os olhos dele estão procurando aqui na terra, verdadeiros adoradores. Diga glória a Jesus. Então a tentação é forte, seja pelo pecado que impulsiona todos os homens e mulheres a pecar. Olha aí, olha, a desgraça. Está vendo a desgraça? Aí é isso aqui que muitas vezes chega pessoas para o pastor: pastor, ei, eu estou saindo da igreja. Pastor, eu tomei uma decisão, vou sair da igreja. É isso aqui. Pecado. A mulher e o homem começam a pecar, o próprio Espírito Santo, abra a vossa Bíblia aí, abra aí Luquinhas, ou qualquer um de vocês, abra aí, em Salmos 101. Olha o que é que o Espírito... Quando alguém sai da igreja, escuta isso aqui, que foi o próprio Espírito Santo que tirou. Escuta isso aqui. Lê aqui, Lucas. Escute. Cantarei a misericórdia e o juízo. A ti, Senhor, cantarei. Portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim, andarei em minha casa com um coração sincero. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam. Nada se me pegará. Um coração perverso se apartará de mim. Não conhecerei o homem mau. Aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não o sofrerei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que esteja comigo. O que anda no caminho reto, esse me servirá. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Pela manhã destruirei todos os ímpios da terra, para desraigar da cidade do Senhor todos os que praticam eles que andam com engano na minha casa não suportarei, diz o Senhor. E não ficará firme em minha casa. Em outras palavras, sai da igreja. Mas quem é que tira nós da igreja? É o Espírito Santo? É o pecado. Porque não pode habitar dois senhores em nós. Ou habita a luz, ou habita o quê? Treva. Você pode até chegar aqui em treva, mas Deus vai te dar a chance para você ir para a luz, sim ou não? Mas se você tomar a decisão de ficar nas trevas, Ele tira você daqui. Ele não permanece com você. Ele vai retirar você, sabe por quê? Para você não causar problema para os que querem se libertar. Sabia disso? Deus é sábio.
Se ele perceber que eu ou você vai causar problema para os demais que estão lutando para se libertar, Deus tira o feijão podre do nosso meio. Aí você não entende por que é que Deus tirou fulano, ciclano, terceiro. Sabe por quê? Porque ia causar problema para os que querem a salvação. Ia causar problema para o ambiente espiritual. E Deus, ele cuida do seu celeiro. Você sabia disso? Deus não deixa grão podre dentro do seu celeiro. Sabe por quê? Porque vai contaminar os outros grãos. Pega um feijãozinho só podre. Quem trabalha em roça sabe. Coloca dentro de um silo para você ver o que é que acontece. Perde toda a safra. Então Deus, para não perder a sua igreja, ele bota para fora. Diga glória a Deus. E quando as pessoas saem, a primeira coisa é dizer: eu saí porque eu não gosto de fulano. Ah, eu saí porque o pastor cobrava demais. Ah, eu saí porque essa igreja quer ser santa demais. Ah, eu saí porque... Aí começa, bota a culpa no diabo, bota a culpa em Deus, bota a culpa no pastor, bota a culpa no vizinho de cadeira, bota a culpa até no inferno, mas não bota a culpa na sua própria vida. Porque quem tira nós da presença de Deus não é Deus, é você. As suas atitudes. É Deus falando conosco e nós desobedecendo. Chega uma hora que Deus diz: basta. Se lembra de Saul? Saul brincou com os profetas. Deus disse, aí Deus falou com o profeta: não ore mais por Saul, porque eu rejeitei agora a oração dele. Se lembra de Salomão? O homem mais sábio da Bíblia. Deus falava, o pai falava, era conselho para cá, conselho para lá, o Espírito Santo usando, mas entrava aqui e saía daqui, findou cego, findou se matando. E Saul também meteu uma espada na barriga dele e se matou. Tinha tudo para ser um grande rei, mas se tornou um derrotado, um fracassado. E a sua história, a história de Saul, foi uma história muito triste e muito derrotada. Começou bem e findou mal. Olha para seu irmão: não comece bem e depois vai findar mal, viu? Não faça isso não. Comece bem e finde bem. A minha história vai ser essa. Mas quem escreve a sua história vai ser você. Da mesma forma que Abraão escreveu a dele, Jacó escreveu a dele, Moisés escreveu a dele, os profetas escreveu a dele, Jesus escreveu a dele. Então faça favor de escrever a sua, uma história de bênção e de vitória na presença do Espírito Santo. Faça isso. Feliz o homem. Suba um pouquinho aí, Lucas. Em Tiago 1:12 diz: feliz o homem que suporta a tentação e vence a provação. Meu irmão, hoje está um negócio sério. Quando você começa a passar por uma provação, aí já começa a chegar na igreja. Que foi? Ah, pastor, o senhor sabe que eu estou passando, pastor. Perdi meu emprego. Ah, Deus me abandonou. Hã? Ah, pastor, meu marido briga comigo direto. Ah, minha esposa briga comigo. Ah, meus filhos me dão trabalho, pastor. Oh, meu Deus, vou morrer, vou me matar, vou me desviar. Não é assim? Agora, se a geladeira está cheia, ah, pastor, Deus é comigo. Ah, eu estou forte, pastor, eu estou pisando em brasa. Chega falando em mistério, cabeça, Pai do Senhor, minha irmã. Até a voz é mais grossa. Aí quando vê a geladeira seca, já chega. Pronto. A fé, enquanto a geladeira está cheia, dinheiro no bolso, tudo dando certo, é a fé. Só é dar qualquer coisa errada, faz igual a mulher de Jó. Jó, cadê teu Deus? Onde é que ele está? Nos abandonou. A fé é fraca, meu irmão. É qualquer coisa errada, eu vou desistir, pastor. Não aguento não, pastor. Você entendeu, meu irmão? Agora o diabo odeia crente. Quanto mais ele bate, eu sou assim. Deixa eu explicar como é que eu sou. E o diabo já disse isso para mim: quanto mais eu persigo você, quanto mais eu bato em você, em vez de você parar, entristecer e desistir, você vai em busca do seu Deus. É o período que eu mais oro, mais jejum, é o período que eu busco mais a Deus, é no momento das minhas lutas, das minhas perseguições. Aí foi aquilo que Paulo disse: clamei ao Senhor para que se afastasse aquele espinho.
Mas aí Jesus disse assim: a minha graça te basta, Paulo, porque é na tua fraqueza que eu te faço forte. Diga glória a Jesus. Irmão. Se você não quer buscar, deixa eu dar um conselho a você. Se você não quer buscar Deus na alegria, olha para seu irmão e diga: você vai buscar na dor. Busque na alegria, para você não buscar na dor. Eu prefiro buscar Jesus na alegria. Então nós temos que aprender uma coisa: que o verdadeiro adorador é como Jó. Adora com feijão na panela e sem um feijão na panela. Adora com amigo sem amigo. Adora alguém gostando de você ou não gostando de você. Adora com dinheiro no bolso, sem dinheiro no bolso. Perdendo um emprego. Tem gente que se perdeu o emprego que se desvia. Tem pessoas que se o marido disser: eu não quero mais você, pronto, se desvia. Tem pessoas que se a mulher disser: ô igreja, ele diz: pastor, eu vou desistir, que minha mulher disse que eu não fosse mais para a igreja. É um veste-saia. Porque eu não deixo nada colocar, nada em primeiro lugar, não ser meu Deus aí. É uma decisão minha perder o que eu tiver de perder, para sempre estar na presença do Espírito Santo. Tem menina de conjunto, como aconteceu várias vezes, começa a namorar, se desvia. Era só enquanto não arrumava um macho. Depois que arrumou, pronto, se desviou. Prova que estava na igreja só atrás de macho. Porque se fosse atrás de Deus, permanecia adorando a Deus. Tem gente que chega na igreja, quando consegue um emprego, não pisa mais na igreja. E se Deus der um dinheirinho a mais, já começa a botar o pé no bucho: eu só vou no dia que eu quero. E se o pastor pegar no meu pé, eu saio da igreja. Você está por fora do ser humano, irmão. Mas Deus está nos aconselhando a buscar a Ele em jejum e oração. Diga glória a Jesus. Bem-aventurados são os que suportam a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o ama. A tentação vem do próprio desejo carnal, viu? Essa carninha que você tem é o seu pior inimigo, viu? Quem fica falando com você e não rapa o culto hoje não, é você mesmo. Pastor, eu não fui pro culto hoje não, porque a minha mulher disse que eu ficasse em casa. Foi não, irmão, foi não. Foi você que não quis. Porque quando você quer, não tem nada que te impeça. É verdade ou não é? Quando você queria ir pro forró, a sua mãe: minha filha, você não vai não. Eu vou, mãe, eu vou. Ela não é? Desaba pro forró, pula até a janela escondido. Quando é para fazer as coisas da carne, meu irmão, ninguém te impede. Agora, quando é para fazer as coisas do Espírito, meu irmão, aí nós coloca um, se apoia no outro, não é? Aí, não, foi meu marido que disse que eu ficasse em casa, não, minha mulher que disse que hoje eu não fosse, tal. Não, é porque você não estava com vontade de vir para a igreja. Então, por isso, irmão, que nós temos que vencer a tentação. Diga glória a Jesus. Agora, preste atenção nisso aqui, viu? Nós que muitas vezes somos crentes desmantelados, aí fica culpando Deus. Não, pastor, é Deus, olha. Aqui, olha. Ninguém sendo tentado diga que é Deus. Sou tentado por Ele. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Quer dizer, o demônio não pode tentar Deus para fazer Deus tentar você. Para você entender melhor. Mas cada um é tentado quando é atraído pelos seus desejos carnais, concupiscência. Então, quando você pecar, faça um favor para mim. Não bote culpa na mulher, não bote culpa no marido, não bote culpa em irmão, não bote culpa em igreja, não bote culpa no diabo, não bote culpa em Deus, bote culpa em você mesmo. Seja homem e mulher para responder pelos seus atos pecaminosos. Pastor, eu dei lugar para o diabo porque eu estava passando uma luta, uma perseguição. Não, porque você está fraco espiritual e precisa de oração e jejum. Diga glória a Jesus. Aí põe a culpa até em Adão, né? O pobre de Adão já morreu faz tempo. Pastor, eu pequei porque Adão pecou. Não, porque você quis. Você quis, a sua concupiscência te atraiu, os seus desejos carnal te atraiu. Para terminar, suba um pouquinho, João.
Agora o que é que vai acontecer com os crentes desmantelados? Olha aí, a punição sobre os que não vence a tentação e a aprovação. Isso aqui é punição, é dada por Deus, viu? Deus castiga aqueles que ficam brincando com sua obra, viu? Escuta aí, ó. Se o homem não vencer a tentação, mas ceder a ela, poderá sofrer grandes punições. Primeira, olha aí, que são sofrimento. Quando você dá lugar ao diabo, pode esperar que isso aqui vem. Sofrimento, tristeza, dores, angústias, decepções e entre outras mais coisas que o diabo vai mandar para você de envelope por você ter feito besteira. Viu? E demais formas, se ele não vencer a tentação e recuar na fé, poderá sofrer grandes consequências, as quais são perca, vergonha, mau exemplo, aflições, desespero, entre outros. Sobe mais, Lucas. Como vencer a tentação e a provação, para nós terminar? Sujeição a Deus. Sujeitai-vos, pois a Deus, resistiu o diabo, ele fugirá de vós. Primeiro, o diabo não pode fazer você pecar se você não queira. Então não bote culpa no diabo quando você pecar. Confiança em Deus. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Está lá em Salmos 125:1. Para finalizar, amar a Deus. Se me amardes, guardareis os meus, e tudo o que pedirem vos será feito em nome do Senhor Jesus. Que Deus os abençoe e guarde essa palavra no teu coração. Amém? Quero agradecer a todos vocês que vieram, que foram corajosos de vir hoje, né?